Em uma estrutura de rede sem intermediários, isto é, descentralizada, todos os nós possuem o mesmo poder de decisão sobre o que é verdadeiro ou falso. Por isso, o mecanismo de consenso se torna essencial para que toda a rede concorde quais transações e registros devem ser consideradas honestas e válidas, ou seja, que estão dentro das regras daquele sistema, ou quais serão consideradas fraudulentas e falhas. Também é necessário chegar a uma conclusão de qual é a ordem correta em que as transações devem ser consideradas. O mecanismo de consenso é uma estrutura essencial em uma rede descentralizada para coordenar as ações e toda a rede atuar de forma sincronizada. O objetivo de um mecanismo de consenso é registrar as informações de maneira precisa e que toda a rede utilize esse registro para coordenar as suas ações, evitando, por exemplo, o gasto duplo, isto é, que um saldo seja gasto mais de uma vez em transações diferentes, como já vimos no vídeo para que servem as criptomoedas. Existem diversos mecanismos de consenso, sendo que os mais utilizados em redes blockchains públicas e descentralizadas são a prova de trabalho, ou Proof of Work, e a prova de participação, ou Proof of Stake, que será assunto para outro episódio. Também trataremos posteriormente de outras formas de mecanismos de consenso, derivadas dessas duas principais ou não. A prova de trabalho foi o primeiro mecanismo de consenso. Foi proposta por Satoshi Nakamoto no paper do Bitcoin. E como não poderia deixar de ser, a maioria dos projetos mais antigos de blockchain começaram o adotando, incluindo a rede Ethereum, que em setembro de 2022 migrou para o sistema de prova de participação. Nesse episódio, vamos focar em entender a prova de trabalho aplicada ao Bitcoin, pois acreditamos que com isso, um iniciante possa entender todos os protocolos que apresentem pequenas variações na sua utilização, e também que entenda um pouco melhor sobre o próprio Bitcoin, que, na nossa opinião, é por onde todo iniciante deveria começar no mundo cripto. A ideia de Satoshi para resolver o consenso da rede é que apenas um nó escrevesse o registro das transações em um bloco, e que seria vinculado aos blocos das transações anteriores, formando uma cadeia de blocos, a blockchain. Com isso, haveria uma única ordem de chegada de uma transação transmitida para toda a rede. Prevaleceria como verdadeira e qualquer tentativa de usar o mesmo saldo dessa transação seria invalidada por ser uma tentativa de gasto duplo. Após cada bloco ser produzido, ele é validado por toda a rede, antes de ser inserido na blockchain, para verificar se ele está agindo de maneira honesta e não está tentando fraudar uma transação. Então, apenas um escreve, mas toda a rede confere. Caso o registro seja validado pela rede, o nó responsável é recompensado em bitcoins. Com esse sistema de remuneração, muitas pessoas e empresas, conhecidas como mineradores, se candidatam a serem os produtores de novos blocos, mas apenas um consegue esse direito para cada bloco. E para consegui-lo, é preciso resolver um desafio matemático. E para entender esse desafio, precisamos falar da função hash. A função hash é um algoritmo matemático usado para gerar uma assinatura digital de qualquer informação colocada na função, seja em forma de texto ou mesmo um arquivo. Essa assinatura digital é um código sempre do mesmo tamanho, com letras e números gerados a partir das informações colocadas como entrada na função. Uma mesma informação colocada na função hash sempre gera o mesmo resultado. Isso a torna uma poderosa ferramenta de autenticação. É possível verificar se houve alteração em qualquer documento comparando o hash entre duas versões. Qualquer pequena alteração, mesmo sendo uma vírgula, um acento ou uma letra maiúscula, altera o hash por completo. É importante entender que a função hash é irreversível, ou seja, é possível encontrar o hash de algum dado, mas não é possível encontrar dados que deram origem a um hash. Até porque, pelo fato do hash ter um tamanho limitado, diferentes valores de entrada vão gerar hashes iguais, apesar de ser algo bastante improvável de acontecer. Dito isso, vamos entender o desafio a ser resolvido na mineração.
O minerador precisa colocar na função hash como valor de entrada as transações que pretende incluir na blockchain, o hash do bloco anterior e mais um número chamado nonce, que é, de fato, a ferramenta do minerador para resolver o desafio, que consiste em descobrir qual nonce gera, junto com os outros valores de entrada, um hash que começa com uma determinada quantidade de zeros. Se a função hash fosse reversível, era possível, a partir de um hash válido, encontrar algum nonce para os demais valores de entrada. Porém, isso é impossível, uma vez que essa função é irreversível. Além disso, pequenas alterações nos valores de entrada causam uma mudança imprevisível no hash resultante. Portanto, a única forma de se encontrar esse nonce é por tentativa e erro, ou como é conhecido em criptografia, por força bruta, alterando um a um esse nonce, gerando muitos hashes por segundo. Para minerar blocos, é necessário ter várias máquinas buscando produzir hashes válidos por diferentes metodologias. Dessa forma, é necessário investir muito na aquisição de hardwares, além dessa atividade envolver um alto gasto energético usado durante o processo dos cálculos. E assim como o desafio do minerador é encontrar um hash válido, o seu desafio agora é dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que produzirmos um novo vídeo. O primeiro minerador que encontrar um hash dentro do alvo estabelecido o comunica para o resto da rede, bem como todas as transações e o nonce. Com todas essas informações, os outros nós conseguem instantaneamente verificar se as transações são válidas e se aquele nonce de fato gera aquele hash válido. E se estiver tudo certo, o aceitam, passando a tentar encontrar o hash do próximo bloco, usando o hash recém-encontrado como valor de entrada. Caso tenham cometido algum erro ou tentado agir de maneira maliciosa, o bloco será rejeitado e o minerador não terá nenhuma recompensa. Além de não receber nada, ainda terá os custos financeiros em energia, além dos gastos que já havia tido com a aquisição do equipamento de mineração. Por outro lado, caso o bloco seja validado, o minerador recebe a sua recompensa. No caso do Bitcoin, são as taxas coletadas nas transações e também pode incluir uma transação no bloco chamada de Coinbase, na qual ele cria e envia para si mesmo novos Bitcoins. Inicialmente, eram pagos 50 Bitcoins para cada bloco minerado. Porém, a cada 210 mil blocos, o que acontece em cerca de 4 anos, essa recompensa cai pela metade. Em 2022, essa recompensa é de 6,25 Bitcoins para cada bloco, e passará para 3,125, provavelmente no meio de janeiro de 2024. O último Bitcoin deve ser minerado em 2140, quando terão sido emitidos todos os 21 milhões de Bitcoins, 2 milhões a mais do que atualmente. Essa distribuição de novos Bitcoins ajudou a distribuir a criptomoeda no início e serviu como incentivo financeiro quando o valor do ativo ainda era baixo e o volume das transações era pequeno. A aposta inicial de Satoshi é que, com o passar do tempo, a valorização do Bitcoin, bem como o aumento do uso da rede, fará com que as taxas coletadas sejam suficientes para sustentar a atividade de mineração. A quantidade de zeros necessários na frente de um hash é definido por um algoritmo que pode exigir que tenham mais zeros, sendo mais difícil de encontrar esse nonce, ou menos zeros, deixando mais fácil. E isso acontece para que seja produzido um novo bloco a cada 10 minutos, de tal forma que, se existe muito poder computacional investido na rede, os blocos não serão produzidos mais rapidamente, pois será mais difícil de encontrá-los, mantendo o intervalo de 10 minutos por bloco. No bloco Gênese do Bitcoin, o primeiro bloco dessa blockchain, Satoshi Nakamoto precisou encontrar um hash com 8 zeros. Atualmente, são necessários pelo menos 19. Essa proporção fixa de criação de novos blocos gera uma previsibilidade na geração de novos Bitcoins, deixando sua inflação, que será cada vez menor, atrelada ao tempo, e não a medidas arbitrárias, o que faz do Bitcoin um protocolo altamente previsível. Além disso, essa estrutura faz também com que os mineradores tenham que buscar a maior eficiência na atividade, dado o cenário altamente competitivo. Como já dissemos, a função da mineração é a organização das transações em blocos,
tendo uma única versão, garantindo assim uma única ordem de eventos. Porém, todo o resto da rede ainda atua na validação dessa versão. A veracidade das informações registradas vem desse processo, e a segurança do armazenamento desse registro vem do esforço investido proveniente da prova de trabalho. Um atacante, ao tentar fraudar uma transação falsificando o registro, vai gerar uma alteração no hash daquele bloco. Com isso, os outros nós rapidamente percebem que aquela informação não gera mais um hash válido. Ele precisa encontrar um novo hash. Além disso, como o hash de um bloco está associado ao bloco posterior, ele precisaria recalcular o hash de todos os blocos seguintes para completar a sua fraude. Porém, ele precisaria gerar esses hashes mais rápido do que os blocos gerados na cadeia honesta por todo o resto da rede, pois a maior cadeia é aceita pela rede como verdadeira, visto que nela foi investida maior prova de trabalho e, portanto, está mais protegida. Uma vez que novos hashes são encontrados apenas por força bruta, explorando o poder computacional de uma CPU, a única forma de atacar a rede é possuir mais de 50% da rede a seu favor, o que é conhecido como ataque de 51%, porque esse minerador poderia, em média, produzir blocos mais rapidamente que os demais. Agora consideremos um cenário hipotético em que ele consiga esse poder computacional e tenha sucesso nesse ataque. O restante da rede vai perceber a fraude, uma vez que a blockchain é transparente. Logo, muitos saberão que o protocolo falhou na segurança e ele perderá valor rapidamente, fazendo com que o ativo se desvalorize e o atacante acumule esse ativo desvalorizado. E se ao invés disso, mesmo com tal capacidade, o minerador simplesmente continuasse atuando a favor da rede, ele conseguiria mais de 50% das recompensas pagas para os mineradores honestos de um ativo seguro e valorizado. Sendo assim, é mais vantajoso atuar a favor da rede dentro das suas regras do que contra ela. A prova de trabalho é o primeiro mecanismo de consenso e vem se provando muito poderosa e segura, uma vez que o Bitcoin nunca foi atacado. Por outro lado, existe uma forte crítica e pressão por parte de governos, ambientalistas e algumas empresas que problematizam o excesso de uso energético, usado para garantir a segurança nesse processo. Mas essa mesma crítica não é feita a outros sistemas, como o financeiro tradicional, que também possuem um alto gasto energético, mas eles não são questionados da mesma forma. A rede do Bitcoin é estruturada para ter foco na segurança, a tal ponto que abre mão de ser mais escalável e rápida. Com o tempo, o desenvolvimento do projeto deve apresentar algumas soluções para tornar esse gasto energético mais útil e eficiente, dada a alta competitividade demandada no processo. No entanto, essas características não são desejadas para todos os projetos em blockchain, que por isso adotam outros mecanismos de consenso. E se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like. Eu sou o Professor Nil e faço parte da Escola Cripto. Faça parte da Academia Cripto, o melhor ambiente para o seu aprendizado. Primeiro link na descrição do vídeo. Bitcoin Trade, segurança para comprar e vender Bitcoin. Niftyfy, aqui, entusiastas de NFTs se conectam com oportunidades, comunidades, curadores, compra coletiva, acessibilidade.